Já teve aquela sensação que de vez em quando falta tempo? Já ouviu alguém falando ou já disse essa frase algumas vezes? Nossa, preciso de um dia de 30 horas. Afinal de contas, a gente pensa que a velocidade da luz dá 8 voltas na Terra em 1 segundo, mas a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra. Afinal, o que é o tempo? Que tipo de relação a gente tem com ele? Como a gente realmente entende o tempo? Muito obrigado por ter dado play e vem com a gente que a gente vai falar do tempo hoje, aqui no canal Universo Inverso. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde aqui no canal Universo Inverso. Obrigado por ter dado play, se inscreve logo, segue a gente nas redes sociais, vai ficar aqui embaixo aqui na descrição e você está convidado para vir com a gente falar sobre o tempo. Gostaria que você deixasse o seu comentário no final do vídeo, a sua opinião e, claro, a sua participação é sempre muito importante em todos os temas que a gente traz aqui. E é claro, para falar sobre o tempo, a gente vai falar de dois gigantes da filosofia, que é Aristóteles, que foi aluno de Platão e foi professor de Alexandre o Grande, e Augustinho, que foi um grande filósofo, um grande professor e virou santo da Igreja Católica. Aristóteles viveu de 384 a 322 a.C. Foi um filósofo grego durante o período clássico da Grécia Antiga. Fundador da escola do Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Seus escritos abrangeram diversos assuntos como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia, a linguística e a economia e a zoologia. Em 343 ele se torna tutor de Alexandre da Macedônia, na época com 13 anos de idade, que será o mais célebre conquistador do mundo antigo. E hoje nós vamos abordar a aporia do livro 4 sobre a reflexão de Aristóteles sobre o tempo. Agostinho, também conhecido como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e a filosofia ocidental. Ele foi bispo de Hipona, uma cidade na província romana da África. Escrevendo na era patrística, é amplamente considerado um dos mais importantes padres da Igreja Católica no Ocidente. Ele tem grande duas obras, De Civitate Dei, A Cidade de Deus, e As Confissões. E hoje nós vamos abordar o livro 11 das Confissões. Aristóteles, nas suas reflexões, ele chegou num final aporético, ou seja, ele chegou numa aporia, num beco sem saída, num local sem resolução. Não existiam condições dele fazer mais nenhuma reflexão sobre o tempo, porque até onde ele chegou, ele não conseguiu ultrapassar. Aristóteles pensava nessa seguinte mecânica. Imagine o espaço. O espaço é uma linha com vários pontos que coexistem no tempo. E o tempo? O tempo é uma sucessão de instantes esse, a única classificação para a gente dar nesse momento para o tempo, uma sucessão de instantes que deixam de existir. Ou seja, se você falar de presente, ele sempre vai ser um presente que vira passado. Se você pensar hoje que um instante precisa de existir, provavelmente ele vai deixar de existir. E se ele deixar de existir, o que tiraria ele do lugar? O que faria esse instante deixar de existir? Com certeza, a única resposta, um outro instante. Ou seja, para um instante deixar de ser,
Um outro instante deve ser. O grande problema é que para algo destruir outra coisa, para algo atingir outra coisa, para algo interferir em outra coisa, elas têm que coexistir paralelamente em algum momento. Em um instante, não pode dar lugar a um outro instante sem esse tomar o seu lugar. A grande aporia que Aristóteles chegou é que para um instante ser destruído por outro instante, eles têm que coexistir no mesmo momento no tempo. E isso é uma impossibilidade. E Aristóteles foi muito ovacionado por causa desse seu pensamento. Exatamente porque ele chegou numa aporia, ou seja, o tempo era algo que ele não tinha essa resposta. Depois dessas reflexões, Aristóteles sempre falou muita coisa que depois já foi superada. Por exemplo, o cosmo finito, o cosmo fechado, o mundo finito, o mundo ordenado. Agora, sobre a aporia e sobre o tempo, as suas reflexões não conseguiram ser combatidas até hoje. Agostinho veio muito depois de Aristóteles. E Agostinho fala sobre o tempo conversando com Deus no livro 11 das Confissões. A primeira reflexão que Agostinho traz pra gente é a seguinte: por que eu não entendo o tempo? Por que Aristóteles chegou numa aporia? E conversando com Deus, fazendo uma oração, Agostinho chega para Deus e diz: só existe um motivo de eu não conhecer o porquê da temporalidade. Só existe um motivo de eu não conhecer o porquê do tempo. Por que eu sou finito? Porque eu estou imerso na finitude. Eu sou feito de finitude. É como se o ponteiro do relógio não pudesse ver as próprias horas. Imerso na temporalidade, não tem como eu observar o que é temporal. E só você, Deus, que é eterno, conhece o temporal e eu não. Essa é a primeira reflexão de Agostinho, mas ele não para por aí. Agostinho reflete sobre o passado, o presente e o futuro. E o que seria o passado? O passado é uma produção intelectiva da lembrança no agora. O passado é uma produção do cérebro aqui, nesse momento. É só você fazer o teste, que se você lembrar de alguma coisa no seu passado, provavelmente ela vai se passar agora na sua cabeça. Então o passado é uma memória, uma produção do cérebro do agora. E o que seria o futuro? O futuro também é uma produção do que vai vir no agora. O futuro é uma produção do cérebro daquilo que eu gostaria que acontecesse, mas do que eu gostaria agora. A presencialidade também faz parte do futuro e do passado. Ou seja, existe um passado presentificado e um futuro presentificado. E o que seria o presente? O presente também é algo que se vai. Porque se ele é presente que fica, um presente que não vai embora, um presente que se mantém, então ele é eternidade. Só que eu não estou falando de eternidade, eu estou falando de tempo, de temporalidade. Ou seja, um presente que também vai embora. Um passado presentificado, um futuro presentificado e um presente que deixa de ser. Tudo isso ele pensa para chegar na seguinte reflexão: toda essa problemática do tempo faz parte de mim e não do mundo. O mundo não tem essa problemática com o tempo. O que tem a problemática com o tempo é minha alma. É o que passa pela minha cabeça. É o meu processo intelectivo de pensamento. São as coisas que estão aqui sendo geradas. A sensação de tempo, passado, presente e futuro que deixam de ser, um futuro que deixa de ser, um presente que deixa de ser e um passado que deixa de ser, tudo isso se passa comigo no agora que deixa de ser. Mas essa é uma sensação da minha capacidade intelectiva, daquilo que chamamos de alma, daquilo que chamamos de intelecto, daquilo que faz parte de dentro de mim. E o mundo não. O mundo tem sua imensa e estrita capacidade do imediatismo, do tic-tac do relógio,
do já foi, do não é agora, não é agora, não é mais, não é mais, já foi, tic-tac, tic-tac. E nós não. Nossa mente consegue se transpor e projetar o futuro, e nossa mente consegue reavivar o passado, pensar novamente no passado, fazer com que o passado esteja presentificado. Ou seja, Augustinho chega na seguinte conclusão: existe o tempo das pessoas, existe o tempo do homem e existe o tempo do mundo, que nada tem a ver com o tempo do homem. Existe o tempo do mundo e o tempo do homem. E nós? Nós provavelmente precisamos fazer a gestão desse tempo. De qual tempo? De todos eles. Do tempo do mundo, que muitas das vezes não entra em contato com o tempo da alma, e o tempo da alma, que busca fazer alguma rima com o tempo do mundo. E isso pode acontecer de inúmeras formas. E você está no carro e o pneu furar. Que você está no ônibus e o pneu furar. Que você está dentro de um táxi ou de um aplicativo aí de transporte e o pneu furar. Pode acontecer inúmeras coisas no tempo do mundo que ele vai interferir diretamente no seu tempo, na sua causa, na sua presencialidade. E como isso se dá? Na materialidade das coisas, na materialidade de como eu penso elas, na materialidade de como eu faço elas, de como eu vou me colocar para elas. Para quê? Para que todo esse tempo que me atinge pelo mundo, eu possa rimar com o tempo que se passa em mim, das formas que passa o meu tempo humano, para me conseguir viver de uma maneira melhor, para me conseguir ter uma rima com o mundo e que esse mundo possa ser e proporcionar uma vida melhor para gente. Ou seja, a reflexão de Aristóteles com sua aporia e a reflexão de Augustinho fazendo essa divisão sobre a temporalidade que nos atinge e a temporalidade que o mundo apresenta pra gente, faz a gente trazer o seguinte pensamento: de que forma eu vou rimar esse timer todo? De que forma eu vou conseguir fazer com que o tempo da minha intelectualidade, o tempo da minha alma, consiga uma rima com o tempo do mundo, com o tempo do instantâneo, com o tempo da presencialidade, para que a gente consiga melhorar uma comunidade, melhorar uma escola, melhorar a vida da gente, melhorar o meu trabalho e que a gente consiga gerir esse tempo. Porque o que mais falta pra gente é tempo. Tempo de fazer um currículo, tempo de conseguir estudar, tempo de cuidar da família, tempo de conseguir fazer a minha militância, tempo de fazer o simples trajeto de trabalho-faculdade. Existe um mundo que entra em contato com a gente e que faz a gente perder tempo. Existem várias tecnologias desenvolvidas por nós que faz a gente fazer uma gestão de tempo. Eu acho que a grande sacada é a gente conseguir esse link, esse timer com o mundo, essa coisa de que às vezes você tem que dosar o seu tempo e entender o tempo do mundo, para que a gente consiga andar no melhor trilho e consiga transformar realmente as coisas que acontecem com a gente, com o nosso meio, com a nossa comunidade e com o mundo em torno da gente. Então, fica aqui a minha dica, vale muito a leitura, dá um pulo lá, dá uma pesquisada, Aristóteles, livro 4 da física sobre a aporia e o pensamento do tempo, e dá uma pesquisada lá, busca Augustinho, é muito bacana, o livro 11 das Confissões é um marco na história do pensamento e vale muito a pena a pesquisa desses dois grandes pensadores. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não perde os outros vídeos que a gente já postou. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, porque a gente está fazendo esse vídeo por vocês, para vocês, e a gente espera você lá nas redes sociais. Se inscreve, segue a gente nas redes e não perca o próximo vídeo. Valeu!